Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Cristo, o Eterno, o Salvador, aquele que veio ao mundo em carne, nasceu de uma virgem para nos trazer a vida eterna. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Somente a Ele, não a nós, não a homem nenhum, mas a Jesus Cristo, ao Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, meu querido e minha querida, em Mateus, no capítulo 16, e que lesse junto comigo a partir do versículo 13. Gostaria que você abrisse as Santas Escrituras e lesse junto comigo, nesse exato momento. Diz assim a palavra de Deus, ó. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta. O que o povo diz aí? No dizer, quem é o Filho do Homem? Jesus, olha só, vamos raciocinar, meu querido e minha querida. Você que é inteligente, você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento, você que tem sua inteligência, tem a sã consciência, vamos examinar as Escrituras, vamos examinar e vamos raciocinar com a ajuda do Espírito do Senhor que é eterno, aleluia, do Espírito Santo, do Espírito de verdade que o mundo não pode receber, mas todo aquele que crê, esse tem o Espírito Santo do Senhor, todo aquele que crê no Senhor. Olha só, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Perguntou o Senhor Jesus. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Hoje você tem esse conhecimento, meu querido e minha querida, que Jesus Cristo é o Cristo, que ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele foi enviado a esse mundo para nos trazer a vida eterna. Veja que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que todos os homens se salvem. Entenda isso, meu querido e minha querida. Você que ligou esse vídeo agora, entenda isso. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Que verdade é essa? Que há um só Deus. Um só Deus. Tão simples. E um só mediador entre Deus e os homens, que é o Cristo. O Messias, que já veio. Aleluia, louvado seja Deus. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na mensagem do Evangelho, saiba que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém pode crer se não for pelo Espírito, conforme o próprio Senhor Jesus disse aqui para Pedro. Está tão explícito, tão claro. Olha só o que Jesus disse. E vós quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus.
Então, quem nos revela a palavra de Deus, quem nos revela a vontade, é o próprio Pai Celestial. É aquele que está nos céus. É o nosso Criador, é o Eterno. É o Deus vivo. É o Criador de todas as coisas. Ele é que nos revela a sua santa e bendita vontade. Deus é santo. E é necessário que aquele que se chega perto de Deus se santifique também. Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E não pense que o homem ou a mulher ele vai conseguir entender os mistérios de Deus, a vontade de Deus, ele vivendo uma vida imunda, numa vida de pecado, numa vida de prostituição, de adultério, de maldades, de enganos. Dessa forma, ele nunca vai conseguir entender os desígnios de Deus. Necessário é que o homem venha crer no Senhor Jesus e abandonar os seus pecados. Se você vive numa vida devassa, numa vida imunda, numa vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de engano, é necessário que você venha se arrepender, uma vida de roubo, de crime, seja lá o que você tem feito. Que você sabe, porque o Espírito Santo que convence, ele está na terra ainda. O Espírito do Senhor ainda está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até quando, meu querido e minha querida, você vai querer ser convencido pelo Espírito Santo? Até quando? O Espírito de Deus, ele está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é necessário que o homem venha a ter um arrependimento. A salvação é individual. Eu não tenho condições de salvar ninguém. Mas o Senhor, o Cristo, o enviado, o Messias que já veio, que já derramou o seu sangue, veio a esse mundo em carne, nasceu de uma virgem e padeceu, sofreu a morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia ele reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está vivo. Ele reina, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão com a mente confusa e até mesmo negando o Cristo. Quantos negam o Cristo? Quando você deixa de obedecer, você deixa de fazer a vontade do Senhor, você está negando o Cristo. Quando você diz que Jesus não é o Senhor, que ele não foi enviado por Deus, você está negando o Cristo. Aí vem as dúvidas. Qual o verdadeiro nome de Jesus? Yahushua, Yeshua. Aí quer dizer, as pessoas começam a ficar em dúvidas, começam a ficar cheias de confusão nas suas mentes carnais e deixam-se levar pelas astutas ciladas de Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus e é o inimigo do homem também. O enganador, aquele que tem cegado o entendimento dos incrédulos, aquele que tem batalhado contra os desígnios de Deus, Satanás e os demônios. E muitos têm sido levados por doutrinas várias e estranhas, e até mesmo negando o nome do Eterno, do Senhor Jesus Cristo. E a essência do Evangelho é a obediência à palavra do Senhor. Essa é a essência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor tem se manifestado para você, meu querido e minha querida. Se o Senhor não tem se manifestado para você, é porque você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Porque aquele que tem os mandamentos do Senhor, esse é o que ama o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando eu falo de mandamento, meu querido, minha querida, são os mandamentos da graça de Deus. Os mandamentos que veio através do evangelho da graça de Deus. O evangelho salvador é o evangelho que salva, não o evangelho da lei, mas o evangelho da graça genuína. Esse evangelho que salva. O evangelho quando você crê sem reserva. Porque aqui também, se nós continuarmos lendo nessa passagem, em Mateus capítulo 16, você vai encontrar aqui o próprio Senhor Jesus falando. Depois, quando a boca de Pedro é usada pelo Satanás, você vai encontrar aqui, ó, Jesus falando, mas Jesus voltando-se para Pedro, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Os pensamentos de Satanás não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Satanás, ele cuida em enganar a humanidade, conforme ele tem enganado. Então ele satisfaz, muitas das vezes, os desejos carnais, os desejos dos homens. O que o homem quer no mundo? O que o homem quer? O homem quer riqueza, quer fama, quer a glória. Tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto, meu querido e minha querida. Será que você pode entender essa mensagem? E é o que Satanás tem dado para os homens. Quantos pastores, quantos homens que muitas das vezes estavam cheios da presença do Senhor, hoje estão vazios, estão secos, confusos, estão ricos financeiramente, tem muito dinheiro, mas estão vazios de Deus, porque receberam aquilo que Satanás ofereceu para o Senhor Jesus lá no deserto, a fama e a glória desse mundo, conforme o Senhor diz aqui, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Os pensamentos de Satanás não são pensamentos de Deus, mas dos homens. E ele tem enganado a humanidade, enganado muitos irmãos e muitas irmãs. Eu fico às vezes triste quando eu vejo irmãos, até mesmo na internet, com a mente confusa, confuso acerca do nome de Deus. Yeshua é o nome do Eterno. Yahushua é o nome verdadeiro. Yahushua é o nome de Jesus. Parece até que o nome vai te salvar, meu querido, se você não obedecer, se você não tiver o Espírito Santo. Não adianta. Então busca Deus em oração, clame ao Senhor, entenda essa mensagem que está sendo ministrada nesse exato momento. Quem me leva aqui nesse meio de comunicação agora para ministrar essa mensagem não é de mim próprio, da minha carne e do meu sangue, não! Mas quem me traz agora nesse exato momento para ministrar essa mensagem é o próprio Espírito Santo que está em mim, aleluia, que habita em mim. Porque eu faço parte da igreja verdadeira, da única igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. E espero que você também faça parte dessa igreja. Porque do contrário, meu querido e minha querida, você vai ficar para trás. Não pense que denominações vai te salvar, não. Não pense que igreja católica, apostólica, romana vai te salvar, porque não vai. Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja da Graça, igreja disso, igreja daquilo. Não pense que isso vai te salvar, porque não vai te salvar. Isso são rótulos denominacionais que não tem base bíblica nem para estarem aí. A igreja é todo aquele que crê no Senhor Jesus e que recebeu Ele como único e suficiente Salvador. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente, aleluia. Porque Ele disse isso. E a unção do Espírito está sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é Ele o cabeça. Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Ele é o cabeça da igreja. E a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, na presença do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor Jesus jamais será confundido, diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus. Amém.